Vamos ao nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E conosco aqui a doutora Viviane Presotto Tites, ela que é oftalmologista da Unimed. Viviane, prazer tê-la conosco aqui, muito obrigado pela presença, viu? Prazer, é uma honra estar aqui, vocês terem aberto esse espaço para a gente conversar um pouco hoje, né, que é o Dia da Saúde Ocular. Sim. Vamos falar um pouquinho, né? Vamos lá. E você que está em casa pode participar conosco, se não tiver alguma dúvida, obviamente, né? Bom, quando a gente fala da saúde ocular, né, da saúde dos olhos, é quase que inevitável, né, a gente pensar uma hora ou outra você terá que usar os óculos, né? A idade chega e você, por mais que é ok, chega um momento que você começa a usar os óculos para leitura. A gente vai falar um pouquinho disso também. Mas antes de entrar nessa situação, que eu acho que é quase natural, né, doutora? Vamos falar sobre as doenças, né? Quais são os problemas que acabam atingindo a nossa saúde ocular. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A maior prevalência das doenças, de longe, são os erros ou vícios de refração, que a gente fala. Então, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a questão da idade, a presbiopia. São, com certeza, as doenças mais comuns, né? Em seguida, a gente tem a retinopatia diabética. Então, os pacientes diabéticos que podem ficar cegos por causa da diabetes não controlada. As conjuntivites, né? Os traumas. Mas, de longe, os vícios refracionais são os mais comuns. São os mais comuns, né? Com certeza. E aí, quando você fala de vícios, né? Ou seja, a gente tem uma parte de uma responsabilidade aí dessa situação, né? Queria que você falasse um pouquinho dos cuidados ou da prevenção para não adquirir certas doenças, né? Hoje, de longe, as telas são a maior causa de preocupação, principalmente com as crianças. Está tendo um abuso muito grande de tempo em frente à tela. É inevitável, não tem volta, né? O mundo digital está aí. Está presente, o dia a dia, não tem né? Como falar que não vai usar, mas principalmente para as crianças é muito importante estar reduzindo o tempo em frente de tela. A gente já sabe que tem aumentado muito a incidência de miopia por causa do uso de computador, celular, enfim, né? A televisão, que é um pouco mais longe dos olhos, não tem tanto problema. O problema é focar muito para perto. Isso é a força da luz do próprio celular ou ele por estar muito próximo? Nem tanto a luz, é a distância. A distância. A distância. Então, a gente vê a molecada, né, com celular. A gente também, mas principalmente os adolescentes, as crianças, eles colocam muito perto do olho. Então, essa distância focal muito próxima que causa o aumento da miopia, principalmente. Perfeito. 991-4110-48-25-34-1234. E pergunta chegando já, doutora. Pois não, Maria? Tem sim, pergunta aqui do público. Nosso WhatsApp está aberto. Hoje estamos aqui com a doutora Viviane, oftalmologista, falando justamente sobre a saúde ocular, saúde dos olhos, né? Muito importante. O Tiago está aqui, ele dá boa noite, Neto. Boa noite. E todos do programa. Pergunta para a oftalmologista. Ouvi dizer que coçar e esfregar os olhos pode fazer mal. É verdade? Me chamo Tiago. Pois não, Tiago. Oi, Tiago, boa noite. É verdade, sim. Coçar os olhos faz mal, pode desenvolver uma doença que chama ceratocone. A córnea, que é a parte da frente do olho, começa a ficar mais curva, mais bicuda e pode piorar a visão. Outra coisa que pode acontecer é causar um descolamento de retina, daí na parte do fundo do olho. Uns meses atrás até viralizou um vídeo que mostrava o olho com a pessoa coçando. Fizeram umas imagens e o olho ficava totalmente deformado. Então é bem interessante. Né? E é verdade, sim, não podemos coçar os olhos. Olha, não pode coçar. E como agir, né? Hoje eu vi um amigo aqui, inclusive, ele até falou, eu fiz qual o exame que ele fez, Maria? Uma ressonância. Ressonância. E a maior dificuldade foi coçar os olhos. E eu reparei, ele coça muito os olhos. Ele gosta de fazer esse movimento assim, ó. E chama até atenção isso, né? Quer dizer, quando tem essa irritação, como é que deve proceder a pessoa ao invés de coçar? O
voltando no assunto das telas, uma das causas de muita coceira nos olhos também são as telas. Olha só. Quando a gente fica muito tempo em frente à tela, a gente pisca 1/3 das vezes que deveria piscar. A gente pisca menos. A gente pisca menos, 1/3 de vezes, né? Então, o ideal, além de não coçar, é estar usando uma lágrima artificial, um colírio lubrificante. Um colírio, né? Isso. É o ideal. Perfeito. Hoje nós temos vários no mercado. E são todos, assim, precisos para essa função mesmo, né? Sua grande maioria, Sim, né? Sim, com certeza. 991411048. Hoje conosco aqui ao vivo, doutora Viviane, oftalmologista da Unimed. Estamos falando sobre a saúde ocular. Se você tem pergunta, 991411048. Participe conosco. Pois não, Maria. A Flávia, lá do Jupiá, Oi, Flávia. também assistindo. Ela dá boa noite, doutora. Às vezes percebo que um olho só lacrimeja mais que o outro. Olha só. Isso é normal? Também não é normal. Olha. Né? O olho pode estar lacrimejando por um vício de refração, por um erro de refração. Pode ser que ela precise de óculos e não está sendo corrigido. Pode ser uma alergia, pode ser alguma irritação, então, pode ser uma obstrução do canal lacrimal. O ideal é estar procurando, né, um colega, um oftalmologista, para estar sendo avaliado, mas não é normal, não. Agora, doutora, eu me lembro, eu não sei como se procede hoje, né? Mas eu me lembro, a primeira vez que eu fui a um oftalmo, eu estava de 10 para 11 anos, né? Não sei se isso foi tardio, mas foi aconselhado, olha só que interessante, lembro até hoje. Eu lembro que passou uma médica do Sistema Único de Saúde, na época, né? Estudava num colégio municipal, e ela passou dando um bilhetinho que todas as crianças tinham que passar para o exame, né? E, de fato, eu passei também por exame e me aconselharam aí passar para uma oftalmo. Não foi muito explicado o porquê, enfim, não teve nada, né? Mas eu me lembro de ter entrado no consultório de oftalmologia. Eu tinha 11 anos, e o que me chamou a atenção é que era muito escuro, né? Eu lembro de ter um pouco de medo. Eu lembro que tudo era muito claro, né? Em um hospital, e o consultório era tudo muito escuro. Por fim, foi, né, super tranquilo. Mas qual que é a idade ideal para uma criança visitar o oftalmo? Essa é uma questão que a gente vê bastante no consultório também, porque normalmente a gente procura quando precisa. Correto. Quando está com algum sintoma, alguma necessidade. Então, o ideal é já o primeiro exame no primeiro ano de vida. Nem sempre é fácil, mas o ideal é isso. E muitas vezes eu escuto no consultório a mãe falar: eu trouxe porque o pediatra pediu. Eu trouxe porque a vizinha falou que precisa, né? Continua assim, né? Mas, na verdade, e assim, elas acrescentam, né? Ele enxerga tão bem, vê a formiguinha lá longe. Mas aí a gente tem algumas questões. A principal delas é que a criança pode estar enxergando com um dos olhos. Às vezes ela está enxergando com um, a mãe acha que está enxergando, mas na verdade o outro olho tem algum problema, né? Então é importante estar avaliando assim que possível a visão de cada olho separado. Então no exame a gente sempre mede a visão de cada olho. Mas é criança, tem 1 ano, não sabe falar, mas a gente tem como está avaliando isso. Não precisa a criança saber ler para fazer o exame. Perfeito. Né? Então, o ideal é já avaliar com 1 aninho, 1 ano e meio. E aí, se está tudo bem, sim. Depois, na fase escolar, a hora que está alfabetizando. E aí, o colega, quem for avaliar, indica o próximo exame. O próximo exame, né? Que é o ideal. E você falou uma coisa muito interessante, que assim, o corpo humano, ele é apto para adaptação. Né? Isso é muito interessante. Como a gente tem os 2 olhos, né? E eu já vi situação de criança entortar assim a cabeça de lado para poder ver uma figura. Isso é um sintoma? É o olho melhor. Isso é um sintoma, né? Às vezes vira, às vezes fecha o olho, né? Às vezes tapa, inclina para aquele lado. E aí é comum. É um dos sintomas. Pode acontecer de um olho tá ok e o outro tem uma dificuldade. Outra fase que é muito comum a pessoa descobrir que tem algum problema e nunca percebeu é quando vai tirar a carta pela primeira vez. Aí Correto. é o primeiro exame que vai fazer. Olha e só. aí tampa um olho e tampa o outro e fala: nossa, esse olho não enxerga. Acha que ficou cego de repente. E na verdade nunca enxergou. Nunca enxergou. Né? É o outro olho dando conta pro cérebro. E aí é tarde. E aí é tarde. Então, se a gente descobre que um olho enxerga e o outro não, dependendo do motivo, a gente consegue tratar e recuperar a visão desse olho que a gente chama de preguiçoso. Tá. Né? E às vezes o que acomete é uma questão que você chamou de preguiçoso, mas pode ser uma doença específica?
Tem várias uma causas. formação, Pode ter tido uma infecção durante a gravidez e aí tem uma cicatriz no fundo do olho. Sim. Mas o mais comum que a gente vê é um olho ter grau e o outro não. Tá. Né? Então, o olho que não tem grau desenvolve, o Tá. olho que tem grau não desenvolve. Não desenvolve. E aí a gente corrigindo com óculos e fazendo oclusão, usando tampão no olho bom, a gente consegue melhorar Provoca o outro a desenvolver. olho. Só que a gente só consegue isso até os 7, 8 anos. Ah, entendi. Era muito comum. Eu me lembro que crianças com um olho tampado. Eu não vejo mais, né? Tem. Mas tem ainda, Tem. continua dessa maneira. Tem e, assim, é um tratamento difícil, É, chato, incomoda, a criança não quer quer- ficar tampando, mas é a única coisa que a gente tem para fazer Pra e desenvolver. até essa faixa de 7, 8 anos. Que interessante. Isso acaba gerando alguma coisa para o cérebro também? Porque o cérebro ele trabalha em conjunto, né? São A gente estímulos, enxerga né? pelo cérebro. Aham. Né? Se o olho tá, a estrutura do olho tá toda normalzinha, mas tem um problema na região do cérebro que controla a visão, não vai enxergar. Tá. Né? Então, na verdade, o cérebro O cérebro comanda. que comanda, realmente. Isso, Muito é. bom. Ao vivo conosco, você participa, pois não, Maria? Diga lá. Perguntas chegando aqui pelo WhatsApp, chegou pergunta pelo telefone fixo também, se você quiser ligar também pode deixar aqui no nosso fixo, esse que está aqui é o WhatsApp, 991411048, nosso fixo é 2534-1234. Vamos começar com essa aqui que já está aberta, é a Cleide, que quer saber, doutora, se podemos usar colírio lubrificante diariamente. Boa pergunta. Boa noite, Cleide. Podemos sim, principalmente quem trabalha muito na frente de computador, ar-condicionado, pode ser usado sim. Para quem precisa muito de colírio lubrificante, existem alguns que não têm conservante. E aí pode ser usado mais vezes, com certeza. Aham. A gente pode lavar os olhos no momento do chuveiro, por exemplo, deixar aquela água entrar, abrir os olhos debaixo d'água para dar uma limpeza ou não? Idealmente não. Não, porque, não é legal. Vai cair shampoo, sabonete, algum resíduo durante o dia. O ideal é estar com os olhos fechados e fazer a higiene dos olhos também. Né? Lavar um sabonete específico para a área dos olhos. Isso. Aham. Pois não, Maria, mais. diga. Vamos agora para a pergunta que chegou pelo telefone. Você também pode mandar aqui, 2534-1234. É o Leandro, né? Leandro, ele diz o seguinte: depois dos 40 anos, perde a visão mais rápido? Ele quer saber. E também, já acrescentando, doutora, se tem alguns alimentos que favorecem Que legal, a visão. boa pergunta. Eu não Boa sei noite. se a gente perde a visão, doutora, desculpa, ou se o braço vai ficando curto, né? O braço vai encurtando, tem esse problema também, né? É mais ou menos isso. Boa noite, Leandro. É o que a gente estava falando, né, de piorar a visão depois dos 40, é a chamada presbiopia, que é o nome que a gente dá para isso. Realmente é depois dos 40, algumas pessoas têm sorte e adiam um pouquinho isso, mas ninguém vai escapar. É normal para todo mundo precisar do óculos para perto. Dos 40 até por volta dos 60, esse grau de perto vai piorar, não tem jeito, tá? Começou a usar, vai piorar. Então, enquanto o braço consegue ajustar o foco, vai no braço. Vai chegar uma hora que vai precisar do óculos. Em relação à alimentação, para a mudança de grau, a gente não tem um alimento que vá segurar o grau, mudar o grau, né? Então, muita tela faz o grau começar cada vez mais cedo. Alimento que ajuda, mas aí na parte da retina, da lubrificação, são os alimentos com vitamina A cenoura que todo mundo sabe, os alimentos verde escuro, então couve, brócolis, né? E os peixes de água salgada, então salmão, bacalhau, atum, também fazem bem para o olho por causa do ômega 3, ômega 6 que eles têm. Que bom, que bom. Olha, então Fala, acho Má. que a doutora já respondeu, mas se quiser, né, acrescentar um pouco mais, o Rogério está Oi, dizendo, Rogério. está dando boa noite, Boa né, noite. Maria? Minha tia perdeu a visão trabalhando com notebook Olha. à noite com a luz apagada. Aí ele quer saber se atualmente qual a vitamina, um suplemento, né, para justamente melhorar a visão, doutora. Ler à noite com luz apagada não vai fazer perder a visão. Tá. O que vai fazer é causar um cansaço. Quando a gente está no escuro, a pupila vai ter que dilatar. Então, muda o foco, a distância focal muda por causa da pupila estar dilatada do escuro. Então, o que vai causar é um cansaço. Mas perder a visão por causa disso, não tem relato sobre isso.
né? Perfeito. Vitaminas que ajudam na visão, mas aí com problemas da retina, são outras causas, não por causa da luminosidade. Aquele módulo fica amarela a tela do celular, ajuda? Tira um pouco da luminosidade, melhora o contraste. É a luz mas que prejudica. O ideal é a distância, 35, 40 centímetros, e sempre numa luminosidade boa, nem muito claro e nem no escuro, porque luz demais também faz mal. Também faz mal, né? Olha, estamos aqui no estúdio, né? Você percebeu o quanto de luz que a gente tem. Durante muito tempo eu ouvi falando dessas luzes, a famosa luz fria, né? Sim. Aquela que demorava para acender. Agora a gente trocou, são LEDs, né? Que tem esse grau de luminosidade muito forte que é necessário para a TV. Esse tipo de luz também pode prejudicar, doutora? Sendo a exposição curta, por um período curto, não tem problema. O problema seria o dia todo numa luminosidade grande ou baixa, quando está no escuro, né? Mas intervalos curtos não tem problema. Não tem problema. No caso de empresas, onde você tem as pessoas que trabalham com o computador, à frente do computador, tem uma regra aí para seguir, né? Para não lesionar esses colaboradores, né? Que é geralmente um descanso, né? É assim que funciona mesmo? O ideal, a gente brinca, a regra dos 20. Então, cada 20 minutos, descansar 20 segundos. Então, 20 minutos na frente da tela, 20 segundos de descanso. O que seria esse descanso? Pega o celular e vai procurar. Olhos, Pega o celular para ver. Sai do computador e vai para o WhatsApp, meu Deus. né? Descansou bastante. Então, o ideal é fechar os olhos ou olhar para uma distância mais longe. Para o olho, 3, 4 metros já é uma distância boa. Já é uma distância boa. Né? Então, olhar para o outro lado da sala, ou se tiver uma janela, olhar para o horizonte. Isso já descansa os olhos. Pela janela é interessante. Porque daí você vai trabalhar, é como se fosse um músculo sendo trabalhado, quando você procura algo que está longe. Isso. É exatamente pra isso. Para a gente focar o perto e o longe, é um músculo que trabalha. Que legal. Então, uma coisa que eu falo muito para os pacientes no consultório é assim: você vai para academia, você vai ficar 1h30 malhando, né? E depois você vai descansar. O olho está malhando o dia inteiro. Exato. Então, o músculo do olho está trabalhando o tempo todo sem descanso. Então, é isso aí. Não é sair do computador e ir para o celular. É olhar para longe, é fechar um pouco os olhos, porque é um músculo que precisa relaxar. Outra coisa que tem aparecido, voltando nas telas de novo, são alguns casos de estrabismo, olho torto. Olha. Principalmente pessoas de muita idade, que o músculo já é mais fraco, nunca usou celular, nunca teve computador, e agora está sozinho em casa, fica na tela. Aí aquele esforço pode causar uma alteração da musculatura e o olho entortar. Puxa. Muitas vezes a gente só pede para tirar da frente da tela e o olho volta ao normal, né? E quando é adulto, a queixa nesses casos vai ser de visão dupla. A pessoa começa a ver duplo de repente, né? E a gente descansa o olho e volta ao normal. Volta ao normal, né? Então, melhor prevenir. Melhor prevenir, acho que é a melhor coisa a ser feito, né? Tudo tem um limite, né? E tem que obedecer o limite do corpo, né? Que é necessário. Mais participações, estamos ao vivo no nosso quadro Saúde Agora, hoje com o oftalmologista aqui conosco, falando sobre a saúde ocular. Pois não, Maria? Vamos lá para a próxima pergunta. Agora é do Thales de Charqueada. Pois Thales não. de Charqueada. Doutora, sei que conjuntivite pega e Tersol também é contagioso? Qual que é a diferença, né, entre os dois? Muito bom, Thales, Charqueada. Pois não, doutora. Boa noite, Thales. Nem toda conjuntivite pega. Nós temos vários tipos de conjuntivite. A mais famosa é a conjuntivite que todo mundo fica com medo, que pega, né? Mas as Tem época do ano que mais se ataca a conjuntivite também, doutora? No Aproveitando? frio agora, no frio, né? Na época seca, porque fica pondo a mão no olho, né? Mas as conjuntivites que são transmissíveis são a viral e a bacteriana, principalmente. Mas nós temos conjuntivites alérgicas, conjuntivites químicas, que aí não são transmissíveis, né? O Tersol, o Calásio, não é transmissível e ele é causado por uma glândula que infecciona, que fica juntando pus ali naquela glândula, e ele não é transmissível. Você sabe que uma vez eu peguei, ajudando meu pai a pintar a casa, e nós trabalhamos assim um dia inteiro pintando a casa, né? E à noite eu fui ver, quando eu acordei o seguinte, estava com o olho desse tamanho, né? E ao ir ao pronto-socorro, foi exatamente isso, uma conjuntivite, né? Por química, né? Por produto químico que respingou
no olho e demorou para sarar, sabe? Demorou bastante tempo para sarar. Dependendo do agente químico, né, que causou a lesão ali, às vezes demora mesmo. Às vezes mais de uma semana. Foi mais ou menos isso, mais de uma semana mesmo, sim. né? 25 34 1234 991 41 10 48. Pois não, Maria, diga. A Lúcia também está aqui com a gente. Ela quer saber: olá, estou vendo a médica falar e queria saber se usar colírio, olha que legal, doutora, agora para lentes de contato durante o uso, é bom para lubrificar? Colírio para lente, quando está com lente, é bom, porque ajuda a lubrificar também. Alguns lubrificantes podem ser usados com lente de contato e tem colírios específicos para lente. É bom, sim. Então é indicado até diariamente. Com a lente, o olho resseca mais ainda. É verdade. Então é interessante estar usando, sim. Doutora, tem outro fato que a gente precisa tocar nisso, né? Aproveitando sua presença aqui, que é assim, então a gente fala, tem uns dos nossos apoiadores que é uma ótica autorizada, né? E eu falo muito, eu bato muito nisso. Olha, na ótica você vai ter um material com procedência, você vai ter lentes de fato são produzidas, né? Com uma qualidade, com uma série de critérios, né? Você vai ter a sua nota fiscal e você vai até a sua ótica, aquela que você preferir, levando a sua receita do oftalmo, né? E sendo óticas, serão produzidos, né? Me fala um pouquinho dessa situação que a gente vê, é muito comum. Eu vou falar quitanda, porque é mais na minha época, sem dar referência a qualquer outro tipo de estabelecimento, mas você consegue comprar óculos até na quitanda, né? Fala um pouquinho sobre isso, o risco que é para a saúde, né, do indivíduo comprando um óculos no lugar que não tem a mínima garantia como que é feito, do que é feito, né, e se de fato é de acordo com o grau que você necessita. Fala um pouquinho sobre isso. Para começar, é difícil quem tem os dois olhos iguais. Perfeito. Esses óculos de quitanda, as duas lentes são iguais. E a gente não sabe a procedência, como é feito. Mas começa que é raro pessoa que tem os dois olhos iguais. Então, um olho já vai estar sendo corrigido, outro não. Um vai estar fazendo mais força que o outro. Já começa por aí que está errado, né? E outra questão que a gente tem visto muito são estabelecimentos que fazem um exame sem ter o profissional médico habilitado para fazer o exame que deve ser feito, né? Então, nós temos vários casos na cidade de profissionais não habilitados prescrevendo óculos, sendo que a função correta deles seria apenas aviar a receita do médico. No nosso país, pela nossa legislação, o único profissional habilitado a cuidar dos olhos, a fazer os exames e a prescrever óculos quando necessário, porque nem todo mundo precisa, é o médico oftalmologista. E nós temos alguns profissionais na cidade prescrevendo óculos sem serem habilitados. Além da questão do óculos poder estar errado, vai acontecer que não é uma consulta. Então, vai deixar de ser feito outros exames que devem ser feitos. Uma questão que a gente ainda não conversou aqui hoje é o glaucoma. Sim. Então, é a avaliação da pressão ocular e do fundo dos olhos. Esses profissionais não vão fazer esses exames, então a pessoa não vai estar sendo cuidada de verdade. Ela vai estar sendo enganada. Normalmente, esses profissionais trabalham com alguns estabelecimentos que vendem os óculos, a receita já fica retida no lugar e isso é uma venda casada. É a mesma coisa de eu ter uma ótica no meu consultório e falar, passa ali e já faz o seu óculos que já está incluído na consulta, né? Antiético isso, né? No mínimo, né? Então, é uma questão que a gente está vendo aí muito na cidade também. Perfeito. Doutora, a senhora falou do glaucoma, né? Fala um pouquinho dessa doença. Ela tem uma idade que acomete? É uma doença que ela pega através de vírus ou o próprio organismo chega numa situação como essa? O glaucoma, assim como a conjuntivite, tem vários tipos. Então, um raro, mas que existe, é o glaucoma congênito. A criança já nasce com uma alteração ocular. Normalmente são casos graves, a criança pode perder a visão rápido se não for tratada. O glaucoma mais comum seria o glaucoma que começa por volta dos 40 anos, é hereditário muitas vezes, e a gente trata com colírio. Isso é o caso mais comum de glaucoma. Mas nós temos glaucoma por causa de medicação, algumas medicações, por exemplo, o corticoide, quando é usado em doses altas por um tempo mais prolongado, também pode causar glaucoma.
Então, como a conjuntivite, tem vários tipos e cada um é tratado de um jeito. E aí o ideal é geralmente ter acompanhamento do oftalmo para saber se não está desenvolvendo essa doença, né? Isso, é. Uhum. Você falou do colírio, né? De repente é um glaucoma que pode ser tratado. Ele é sanado ou você tem que usar o colírio? É igual a pressão arterial do corpo. Entendi. Tem que usar o colírio para o resto da vida. Pro resto da vida. Alguns tipos de glaucoma mais graves, às vezes necessitam de cirurgia. Tá. Mas são casos mais raros. Tem sintomas? Aí que tá. O glaucoma agudo, que é um outro tipo de glaucoma, tem. É uma dor absurda, o paciente chega no consultório com náusea, com vômito, porque é uma dor muito forte. E é súbita, sim? Isso é um glaucoma agudo, é súbito. Tá. Agora, o glaucoma hereditário, que começa por volta dos 40 anos, não dá sintoma. Olha. A gente detecta no exame oftalmológico de rotina. Por isso que o ideal é passar pelo oftalmo. Porque aí a pressão do olho vai subindo devagarinho e a pessoa não sente nada. Você vai diferente saber quando. do glaucoma agudo, que dá uma dor forte. Né? Então é importante estar fazendo essa avaliação de rotina na consulta. Muito bom. Vou falar de hoje. Hoje é um dia especial, né? Até o dia 10/7. Fala um pouquinho, né? Sobre essa questão da saúde, né? Dia 10, né? Dia da saúde ocular. Há campanhas, obviamente, que a Unimed faz, a gente vê também, mas é sempre muito bom a gente lembrar, porque quando a gente fala dos olhos, da saúde dos olhos, a gente só pensa em procurar ajuda quando o problema se estabelece. E a gente nunca pensa em ter essa rotina. Como você falou, olha, 40 anos é uma idade que pode ocasionar glaucoma. Sim. E a gente não percebe, né? Fala um pouquinho dessa data especial. É importante a gente estar com esse espaço aqui para conversar hoje, para lembrar disso. A gente não precisa procurar só quando tem sintoma. A gente não precisa procurar quando está com dor, quando sentiu que está cansado ou porque o amigo falou. Coloca na rotina. Mulherada tem que fazer exame ginecológico, tem que fazer exame ocular. Então, não é só a rotina da saúde ocular, é a nossa saúde. Né? É importante estar se cuidando, porque hoje o mundo está muito acelerado, muito corrido. Então, a gente tem que tirar aquela hora para a gente, né? Para se cuidar, para fazer atividade física, para comer direito, para lazer. É importante a gente deixar horário para o lazer, para tirar um pouco do estresse. E aí, o lazer não é ficar no celular, não é ficar no computador, é sair, é ir para a rua, tomar um sol, que o sol também ajuda, né? A vitamina D. E outra coisa, voltando nas telas de novo, outra coisa que ajuda a não ter tanto problema de grau, de óculos, é tomar sol. Atividades ao ar livre, que a gente não faz mais hoje, né? O pessoal vai treinar de madrugada, né, doutora? Eu acho isso... Quer dizer, para quem gosta, tudo bem, né? Mas é tão bom você fazer uma caminhada durante o dia, praticar um esporte ao ar livre, né? Então, é importante a gente ter esse espaço para estar lembrando de se cuidar. E não só dos olhos, cuidar da saúde total, né? E a gente estava falando da diabetes, doenças do corpo também afetam o olho. Então, tudo no nosso organismo está relacionado, está interligado. É importante a gente estar cuidando do todo para continuar aí, o bem-estar, bem, né? Um bem-estar. Muito bom. Pois não, Maria, diga. Rodrigo, doutor, ele dá boa noite, diz o seguinte: tenho miopia e em casa uso meu óculos antigo com o grau mais fraco. Isso pode prejudicar minha visão? Muitas vezes o paciente vem no consultório, boa noite, Rodrigo, e fala, meu óculos velho é melhor do que o meu novo, eu prefiro o meu óculos velho. Então, às vezes, o importante é estar avaliando se o grau que você está no seu óculos realmente é antigo, né? Então, às vezes o paciente fala assim, põe mais grau. Mais grau também é ruim. Mais grau, menos grau é ruim. Tem que estar ajustado no seu grau correto, para não ter cansaço, para não ter dor de cabeça, para não ter lacrimejamento, que são sintomas de que o grau não está ajustado. Perfeito. Doutora Viviane Presoto Tites, oftalmologista da Unimed, quero agradecer a sua participação hoje aqui. Eu que vamos agradeço. sempre cuidar, né, da nossa visão, sem ter essa responsabilidade de passar pelo oftalmo, né, pegar a consulta e fazer a produção dos óculos em um estabelecimento autorizado, né? Tendo esse critério, né, de cuidado, a gente vai ter bons olhos, né, sobre a nossa saúde ocular. Sim, correto? Com certeza. Às vezes tem paciente que tem Unimed, chega no consultório com receita desses outros estabelecimentos, né?
E aí eu falo, mas por que você foi lá? Ah, porque eu estava passando na rua, me chamaram. Então não funciona desse jeito, né? Exato. Vamos prestar atenção e fazer a coisa direito. Muito bom. Obrigado pela sua presença, doutora. viu? Eu que agradeço. Boa noite. Muito obrigado. Você acompanhou o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.